Fala galera do canal Ajuda aí. Nessa videoaula nós vamos falar sobre o movimento retilíneo e explicar alguns conceitos como posição, deslocamento, velocidade média, velocidade instantânea, aceleração média, aceleração instantânea, conceitos básicos que vão ser pré-requisito para as disciplinas, os conteúdos mais à frente. Então, considerando que uma partícula esteja em uma determinada posição x1, x inicial, e eu digo que ela vai se locomover, ou seja, ela vai ter um deslocamento para x2. Como esse deslocamento está no mesmo sentido do eixo x, então esse deslocamento é positivo. Então, o que seria o delta x? O delta significa variação. O delta x é a variação do deslocamento, ou seja, o x2, o menos x1. Posição final menos inicial. Supondo que o deslocamento seja de 5 metros, por exemplo. Como o objeto andou no sentido positivo do eixo x, então esse 5 é positivo. Mas supondo que o objeto fosse agora de x2 para x1, então nós teríamos agora o ΔX menos 5 metros. E ele pode te pedir também qual o módulo do deslocamento. O módulo só quer mesmo dizer o número. Nós não colocamos sinais em módulo. Então, tanto faz o módulo de deslocamento se ele foi no sentido positivo quanto negativo, seria o próprio valor de 5 metros. Esse é o conceito de deslocamento e posição. Posições e um determinado deslocamento. Então, dado isso, vamos explicar o que é uma velocidade média. Por definição, é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Ou essa fórmula é conhecida também como V igual a S sobre T, espaço sobre tempo. Fica a seu critério. A gente viu aqui que o deslocamento é posição final menos inicial, ou seja, x2 menos x1. E o tempo é o tempo final menos o tempo inicial, ou seja, o t2 menos o t1. Supondo que ele T1 e T2. Mas nem sempre o T1 vai ser igual a zero, porque ele nem sempre vai partir do momento zero. Pode ser que em determinada questão ele já saia com determinado tempo, digamos assim. Então esse é o conceito de velocidade média. A diferença da velocidade média para a velocidade escalar é que a velocidade escalar é o percurso total, ΔX total. Mas qual a diferença? Se ele percorreu todo esse espaço, qual a diferença? Dividido pelo tempo. Supondo que um objeto esteja nesse determinado ponto e ele vá para esse, só que agora ele vai percorrendo esse trajeto aqui. A velocidade média seria calculada por essa distância aqui, ó, de onde ele sai para onde ele vai. Essa é a velocidade média. Já a velocidade escalar é a velocidade que leva para percorrer todo o trajeto. Essa é a diferença. E muitas vezes eles vão ser iguais. E o que é a velocidade instantânea? Porque esse objeto ele pode percorrer com a velocidade constante ou um movimento acelerado, retrógrado, enfim. E o que é a velocidade instantânea? Por definição, ela é o limite onde a variação do tempo está tendendo a zero, ou seja, vai ser a velocidade em um determinado ponto específico de ΔX sobre ΔT. Mas o que isso quer dizer para a gente? O que é que isso vai significar? Vai significar a derivada do espaço em relação ao tempo. Mas como assim? Geralmente, quando ele apresentar uma função horária, ou seja, uma função que vai ter a variável x em relação ao tempo, aí sim ele pode te pedir a velocidade instantânea. Então, uma dicasinha, ele só vai calcular a velocidade instantânea quando apresentar uma função horária. E considerando que esse objeto vai variar sua velocidade, para esse caso aqui nós estamos considerando a velocidade constante. Mas digamos que a velocidade varie, ou seja, ela não é constante. Então aí vai entrar a aceleração média, que nada mais é do que a variação da velocidade em relação ao tempo. E novamente vai entrar outro conceito aqui de aceleração instantânea.
Para simplificar as coisas mais ainda, a aceleração instantânea vai ser essa derivada segunda do tempo, ou seja, se nós pegarmos uma função horária derivar a primeira vez, a gente encontra a velocidade instantânea. Se eu fizer a derivada segunda do espaço em relação ao x, ou seja, derivar a velocidade instantânea, eu encontro a aceleração instantânea. Tranquilo? Então, e apresentado tudo isso, temos alguns casos onde a aceleração é constante, alguns casos especiais. E são eles aquelas velhas fórmulas que a gente conhece, aceleração constante, que são V é igual a V0 mais A vezes T, velocidade, aceleração e tempo. Velocidade ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2A delta x. E por último, S é igual a S0 mais V0T mais menos AT ao quadrado sobre 2, ou 1 meio de A vezes T. E dentre um dos casos particulares da aceleração constante é a aceleração em queda livre. Muito importante desse capítulo, queda livre. A única dificuldade é que nós vamos tratar agora tudo em relação ao eixo Y, ou seja, ao eixo vertical. E nós sabemos que o eixo vertical ele é positivo para cima e negativo para baixo. E como o nosso referencial seria o eixo X, então a gravidade ela tem um valor aproximado de 9,81 metros por segundo ao quadrado. E por que dessa unidade? Porque na aceleração nós temos a velocidade em metros por segundo e nós temos o tempo em segundos. Se fizer a multiplicação simples, vamos encontrar que o resultado será em metros por segundo ao quadrado. Nunca se esqueça, aceleração em metros por segundo ao quadrado e a velocidade média é espaço, o espaço é em metros e o tempo no SI é em segundos. Então, velocidade é metros por segundo, aceleração metros por segundo ao quadrado. Então, o valor da gravidade de 9,81, ele puxa os objetos para baixo, ou seja, ela tem esse sentido aqui. Então, nos casos de queda livre, onde serão aplicadas essas fórmulas, nós apenas trocamos as velocidades por velocidades no eixo Y, Vy, Vy, e a aceleração, a gente vai dizer que é menos, aliás, que a gravidade é menos a aceleração. Porque se uma coisa é positiva para cima e ela está nesse sentido para baixo, ela fica negativa. A única dificuldade é só essa. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que você saia daqui com uma noção básica do que é deslocamento e afins. E até a próxima videoaula de exercícios. Se você gostou, deixe um joinha no vídeo, porque isso ajuda muito. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. E valeu e até a próxima.